bem-vindo ao podcast Maridos Potentes. Eu sou Vini Andrade, terapeuta de família, e neste podcast eu entrevisto esposos cristãos para compreender como eles desenvolvem o seu papel enquanto marido, enquanto esposo, como a fé cristã é relevante dentro do seu casamento, como eles promovem o reino de Deus dentro dos seus lares. Hoje eu entrevistei Daniel Sapucaia, meu amigo, irmão em Cristo. O Daniel é casado com a Iris e nós vamos compreender um pouquinho hoje sobre como o Daniel desenvolve a sua função de esposo, como ele faz para ser um marido potente. Acompanhe comigo essa entrevista, que Deus te abençoe. O Dani é empresário no ramo do varejo e ele também é marido da Iris. Dani, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite para gravar no podcast Maridos Potentes. Para mim é uma honra, é um privilégio. Eu tenho o privilégio de conhecer a sua família também, então eu estou muito feliz de poder ter essa conversa com você, viu, meu amigo? Muito obrigado. Deus. Vini, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, por essa honra de estar aqui para compartilhar um pouco da minha história. Você sabe que eu sou um grande admirador seu e da Dulce. Vocês são um exemplo, né, exemplo de casais, exemplo de amigo, né? É um parceirão aí que a gente está caminhando aí nesses dias. E fico muito agradecido, gratidão eterna por essa oportunidade de estar aqui com você. Amém? Amém, Dani. Deus seja louvado em todas essas coisas. E para que o pessoal te conheça um pouquinho, fale para nós um pouco do seu histórico familiar antes de nós entrarmos no tema do marido potente propriamente dito. Fala um pouquinho do seu histórico familiar, Dani. Bom, o meu histórico familiar, eu vim de uma família bem simples, né? Eu sou o caçula, nós somos em 5 irmãos, sou o caçula. Minha mãe é uma pessoa de muita fé, é uma mulher de garra, de determinação, uma mulher forte, né? Uma mulher assim que busca Deus constantemente. Ela é minha heroína, né? A minha mãe, ela é uma mulher que além de ter me gerado, é uma pessoa assim que tem me ensinado muito, né? E teve comigo em todos os momentos da minha vida até hoje, né? Está comigo em todos os momentos. É uma pessoa assim que é maravilhosa. Minha mãe é minha heroína, é um exemplo a seguir. E exemplo também, tanto espiritualmente quanto pessoalmente, é uma pessoa assim que tem agregado muito assim na minha vida, né? O meu pai, ele não é cristão, mas ele é uma pessoa, é um homem de fibra, um homem determinado, um homem trabalhador, guerreiro. Meu pai é o meu herói, é meu exemplo, né? Ele sempre se dedicou, sempre deu o melhor, fez de tudo, né? Para criar os 5 filhos e sempre teve presente na minha vida, em todos os momentos, né? A gente é de uma família humilde. Meu pai, ele é baiano, minha mãe é sergipana. Eles vieram para cá, para São Paulo. Eu fui criado aqui em Guaianazes, né? Há 32 anos que eu resido aqui em Guaianazes. Praticamente eu nasci e me criei aqui em Guaianazes. E são pessoas assim maravilhosas. Meus pais é um exemplo a seguir, né? Eles são assim, é uma parte de mim que eu tenho para dizer. Legal. Esse é o resumo. História. Legal, Dani. E eu conheço, né? Estávamos até falando aqui antes. Eu não conheço o seu pai ainda, mas conheço parte da sua família, suas irmãs, a sua mãe também, a Rose. Né? Nós servimos na mesma igreja e para nós é um privilégio poder caminhar com vocês. Estava lembrando aquele dia que nós fomos na hamburgueria, né? No final do ano passado, que a gente passou um tempo ali juntos falando sobre família. Foi muito bacana. E, cara, você vem de uma família muito abençoada. Eu acredito que na sua história aqui vai ficar claro para o pessoal. Ô, Dani, e como você conheceu a Iris, a sua esposa? Olha, quando eu conheci a Iris foi praticamente uma novela, né?
foi num momento, assim, bem difícil mesmo. Tô falando financeiramente, assim, um momento bem complicado. Eu conheci ela em 2017. Eu conheci ela através de uma amiga minha que eu trabalhava numa empresa de marketing multinível, uma empresa americana, que atua há 25 anos aqui no Brasil. E na época eu estava muito focado profissionalmente, né? Eu achava que essa empresa era meu tudo, né? Foi um dos maiores erros que eu cometi. Eu achava que eu ia ficar milionário, que eu ia ficar rico, eu ia nas reuniões sabe? Eu queria ter aquela vida, né? E aí tinha uma colega minha que estava trabalhando comigo, o nome dela é Dona Cida. Ela, ela praticamente que fez a ponte para mim poder conhecer a Iris. Mas só que na época eu não estava nem focado em ter relacionamento nenhum. Porque eu estava solteiro, eu estava de boa e eu estava determinado a eu crescer profissionalmente. E aí ela falava muito da irmã da Iris, não era nem da Iris, falava da irmã dela, porque ela queria que eu apresentasse a empresa para a irmã dela, né? E ela nem comentava nada da Iris. E aí teve um belo dia que eu fui na casa da Iris, né? E aí eu fui para apresentar a empresa para ela, como funciona, porque era uma empresa de network, né? Era uma empresa de rede, de amigos, né? Então a intenção era convidar pessoas para o negócio. E aí eu fui apresentar a empresa, fui apresentar os produtos, e no dia que eu fui na casa da Iris, a irmã dela estava tomando banho, a Iris estava na porta da casa, ela estava se arrumando para ir para a casa dos parentes dela no interior de São Paulo. E aí eu não dei nem bola. Olhei assim pra ela, normal. Ela já ficou já me olhando, né? Me medindo dos pés à cabeça. Mas eu, nem olhei pra ela. Eu tava focado em ganhar dinheiro. Eu tava ali focado profissionalmente em crescer e expandir o negócio. E aí, beleza. Aí eu fui embora pra casa, não consegui falar com a irmã dela. Aí eu fiz uma reunião empresarial na casa da minha mãe, convidei alguns amigos para apresentar um negócio, e quem me aparece lá? A Iris, né? A Iris junto com a Dona Cida, que era minha colega. E quando ela foi lá, ela estava bem arrumada, estava com vestido, estava com o cabelo feito, estava toda produzida. Ela foi para chamar atenção mesmo, né? E conseguiu. E aí, quando eu comecei a apresentar os produtos, comecei a apresentar o negócio, eu não consegui nem me concentrar, porque o meu olhar estava voltado diretamente nela. Foi tipo o amor à primeira vista. Quando eu vi ela, eu nem pensei mais em nada. Eu só tinha o olhar ali era só para ela. Meu olhar estava focado, centralizado ali nela ali. E aí, quando terminou a reunião, eu já me aproximei, né? Que a gente também quer tentar dar um chaveco para ver se rola alguma coisa, né? E aí eu ofereci uma carona para ela. Falei para ela que eu ia levar ela na residência dela, ela aceitou. E quando eu deixei ela na porta dela, ela me passou o telefone e a gente começou a conversar por via WhatsApp. E aí eu marquei um encontro com ela. Até então eu já tinha esquematizado tudo, que eu queria levar ela num restaurante lá no Tatuapé. E nesse dia, Vini, para você ver como as coisas são, né? Tava uma chuva tão forte, eu falava, misericórdia, agora complicou tudo. E aí eu fui até esse restaurante. Quando eu cheguei lá no restaurante para ajudar, o restaurante estava fechado. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai parar? Como é que a gente vai parar para conversar, para a gente trocar uma ideia? E aí a gente voltando, né? Aí a Iris, ela teve a iniciativa, ela falou assim, olha, vamos parar aqui no Habib's mesmo, a gente senta, conversa aqui mesmo, troca uma ideia. Eu falei, tudo bem, já que você não se importa de a gente estar no Habib's, vamos lá. Aí a gente parou lá no Habib's, eu como bem, né? Eu pedi umas esfirras lá, e eu fui comendo, porque eu tava com muita fome, e aí eu já fui mostrando já quem eu sou, né? Que eu me alimento bem. E aí a gente foi conversando, batendo um papo. Depois que a gente saiu do restaurante, eu levei ela na casa dela. E aí a gente, quando ela foi se despedir, eu acabei dando o primeiro beijo nela, né? Tive a iniciativa. E aí a gente começou a se conhecer. E nesse se conhecer, a gente ficou 4 meses se conhecendo, né? E eu não queria me entregar, eu não queria me envolver totalmente, porque eu já vim de outros relacionamentos frustrados. Então eu tinha aquele trauma de eu me entregar e depois eu me frustrar.
E aí a gente começou a se relacionar e teve um belo dia que eu estava tão focado profissionalmente que eu não estava querendo me relacionar com ninguém. E aí foi quando teve iniciativa de, tipo, querer dar um tempo, sabe? A gente só ficar na amizade, mas ela foi totalmente diferente, ela foi sábia, né? Ela chegou, ela falou assim, olha, vem aqui pra gente conversar pessoalmente. Aí eu fui lá na casa dela, a gente sentou, mulher sábia, né? Eu já querendo já cair fora e ela ali armando já o cerco para mim poder ficar. Ela falou, não, fica tranquila, não tô forçando nada. O momento que acontecer vai acontecer naturalmente e vamos deixar as coisas acontecer. Eu falei, tudo bem. Só que eu já tava tendo um sentimento por ela, já tava começando a gostar. Só que eu não queria me envolver. E ela com essa sabedoria toda, aquilo ali foi me cativando, me ganhando cada vez mais. E aí foi onde que eu tive a iniciativa de pedir a mão dela em namoro, né? Eu falei, olha, de fato é a mulher que eu quero, é a mulher que eu tô gostando e é a mulher que eu quero casar. E aí eu falei para ela assim, eu falei, olha, agora eu quero conhecer seu pai. Quero conhecer seu pai, quero conhecer sua família e quero pedir a permissão do seu pai. E aí ela, nossa, sério? É. Aí fui na casa dela, nossa, o pai dela é meu segundo pai. Já logo assim, de cara assim, a gente já teve já um, sabe? Um vínculo, assim, parecia que a gente se conhecia há muito tempo. Ele me tratou muito bem, meu sogro é meu segundo pai também. E aí a gente conversou, teve amizade, e aí a gente começou a namorar. A gente namoramos 3 anos, né? A gente noivou no primeiro ano, e no terceiro ano a gente se casou, né? Vai fazer já 2 anos já que a gente tá casado. Ô, Dani, Oi. olha só, você falando, cara, a sua história parece muito com a minha, porque a Dulce e eu ficamos namorando, aliás, nós namoramos 1 ano e noivamos, assim como você e a Iris. Uhum. Com 3 anos de casamento e meio, vocês foram com 3 anos. Nós, com 3 anos e meio, nós casamos também. E eu achei muito bacana quando você foi lá falar com o pai dela, muito bacana isso, porque hoje em dia parece que isso, de uma certa forma, se perdeu. É verdade. Né, afinal de contas, você vai tirar a filha daquele pai da casa dela e você passa a ser o responsável de uma certa forma. Você vai ser o provedor, o protetor. E você ir lá conversar com o pai, nossa, isso é um diferencial muito grande. E segundo, mostra também um pouco sobre a sua família. É verdade. Né, porque a gente conhece os pais olhando para os filhos, né? A história dos pais são contadas pelos filhos. Jesus veio nos mostrar o pai, né? Olha que interessante, porque a gente conhece o pai pelo filho. Muito bacana isso. É verdade. E para mim foi algo assim muito especial. A Iris foi um presente de Deus na minha vida. Ela foi a resposta das minhas orações. Amém. Eu lembro que eu estava solteiro, antes de eu conhecer ela, eu fiquei solteiro 1 ano e 6 meses, e nesse período eu buscava muito a Deus, constantemente. Eu pedia para Deus, eu falava, olha, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma mulher de verdade, Senhor. Uma mulher sábia, uma mulher que esteja engajada no mesmo propósito que eu. Que a gente venha servir a Deus, nós dois, no mesmo propósito. E por incrível que pareça, quando eu conheci a Iris, foi exatamente do jeito que eu pedi para Deus. Deus me deu ela. Só que o que eu achei estranho no começo é que a Iris não era evangélica. A Iris, ela era católica, né? Ela era católica, não é aquela católica praticante, mas ela ia nas missas, assim, aos domingos, assim, ela sempre frequentava a igreja católica. E o engraçado de tudo, Vini, quando eu falei que eu era evangélico, ela ficou contente, né? Ficou feliz. Só que o engraçado é que de vez eu evangelizar ela me evangelizava. Eu achava aquilo ali, eu falava, meu Deus, mas a moça é católica e tá pregando pra mim, não tô entendendo mais nada. Que negócio que é esse? E eu não entendi esse mistério assim de Deus, mas é uma pessoa assim que ela para mim é uma parte de mim, né? Eu sou uma pessoa muito honrada de ter uma mulher tão maravilhosa como a minha esposa. Minha esposa, ela é companheira, ela é amiga, ela é uma pessoa assim que eu não consigo nem descrever tantas palavras assim, tantos elogios que eu tenho em relação à minha esposa, porque ela é uma bênção de Deus na minha vida.
Ela me ajudou. Hoje eu sou o que eu sou, primeiramente graças a Deus. Sim. E a ela também, que ela me ajudou muito. Senão eu não chegaria onde eu consegui chegar. Foi através Legal. dela. Ô Dani, cara, que bênção. O fato de você orar pedindo ao Senhor uma esposa sábia, uma mulher de Deus. A Bíblia diz que prata e ouro vem dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor, né? E você falando isso, eu entrevistei o Lucas Maia, que é nosso irmão em Cristo, lá da igreja de Itaquera, e ele me contou também aqui no podcast que antes de namorar com a Marcela, hoje ele e a Marcela são noivos, ele orava também por isso. E ele, assim como você, teve uma experiência ruim também, antes do relacionamento com a Marcela. E isso acaba gerando alguns bloqueios, como você mencionou, alguns traumas, algumas dores, e a gente acaba ficando um tanto quanto recluso, talvez mais seletivo, ou às vezes nem querendo se envolver, entrar em outro relacionamento. E você foi muito feliz em ter buscado o Senhor, e de fato a Iris, cara, é um presente do Senhor mesmo. Eu tenho o privilégio de conhecer vocês dois, é uma mulher de Deus mesmo, e louvado seja Deus aí pelo seu casamento. Dani, e com quantos anos você casou? E depois que você casou, como a sua vida foi mudada com o casamento? Como que o casamento mudou a sua vida? Então, com quantos anos você casou e como o casamento mudou a sua vida? Bom, Vini, eu casei com 31 anos. O que mudou após o casamento, de fato, foram as responsabilidades que aumentaram. A gente vê que quando a gente casa, a gente sente o peso da responsabilidade. Agora não é mais os seus pais que correm com você, agora é você, entendeu? Eu tive esse primeiro impacto, foi após o casamento, quando a gente entrou dentro de casa, quando a gente foi para nossa casa, no começo a gente estranhou. Parecia que a gente estava numa pousada, parecia que a gente estava num passeio, a gente ainda não sentiu ainda o casamento. Eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia. E para mim, o que mudou foi que a gente nos aproximou mais de Deus. A gente aprendeu a confiar e a entregar mais para Deus. E nós pedimos para que Deus esteja presente no nosso casamento, porque se Ele não estiver presente, nada vai adiante, nada vai mudar. Então, além das responsabilidades, né? E veio aquela coisa na minha cabeça, tipo assim, agora eu sou o provedor, agora eu tenho que correr atrás, agora eu tenho que buscar, agora eu tenho que ser o protagonista agora, né? E ali eu senti esse peso, essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade que com o tempo vai te impulsionando, te dando coragem, você vai te encorajando, você vai amadurecendo. E eu amadureci muito, né? Nesses 2 anos, assim, para mim, foi as maiores experiências que eu tive na minha vida. As maiores. Eu prefiro 1000 vezes eu hoje casado do que solteiro. Deus, assim, abriu muito a minha mente, me fez amadurecer, me fez me tornar um homem agora de responsabilidade e principalmente um homem de fé, né? Que eu acho que é a prioridade. Deus é a nossa prioridade no nosso casamento. É isso que eu agreguei dentro do nosso casamento. Eu creio que foi isso. Cara, muito bacana. Nossa, você falou uma palavra forte, né? Uma expressão assim. Agora, os pais não correm mais conosco, né? Agora a gente tem que ir por nós mesmos. E o casamento, eu acredito que seja aí talvez a maior evidência de que nós somos potentes, de que nós somos capazes de cuidar de nós mesmos enquanto adultos. E enquanto terapeuta, Dani, sabe o que eu vejo? Quando casais têm problemas com os sogros, é porque aqueles sogros, né? E quando eu falo sogros, é sogro e sogra. Aqueles pais, de uma certa forma, não quer deixar o filho ou a filha caminhar com as próprias pernas. Aí ficam se envolvendo no relacionamento do filho. É verdade. Então, enquanto terapeuta, eu vejo muitas famílias emaranhadas nesse sentido, né? Então, é muito comum, a mãe do meu marido, ou a mãe do meu esposo, ou o pai do meu marido, ou o pai do meu esposo. Normalmente, quem faz muito isso são as mães. Normalmente, as mães, né, que se envolvem mais. Os pais tendem a ficar mais recluso. Mas isso que você falou é muito forte. Quando os pais permitem que aqueles filhos, uma vez casados,
sigam com a vida deles, e esse é o natural da vida, o rio sempre corre para frente. Quando os pais dão essa permissão, aquele casal, aquele jovem casal que acabou de casar, vive bem e começa a desfrutar disso que você falou, desse crescimento, desse desenvolvimento que o próprio casamento traz consigo. É verdade. Cara, que... Fala, Dani. É o que você falou mesmo, Vini. Eu acho que a gente só aprende quando a gente está dentro de uma situação. Você precisa experimentar, você precisa se envolver para você poder amadurecer e crescer. E eu sempre tive esse sonho de casar, sempre tive. Desde adolescente, quando eu entreguei minha vida a Cristo, que eu aceitei a Jesus com 14 anos de idade. Então eu sempre tive isso na minha mente, de ter uma esposa, de constituir uma família, de ter filhos e de eu ter a minha família, de constituir a minha família. Eu sempre tive esse desejo, essa vontade. E Deus, ele foi muito fiel na minha vida. Deus, ele me abençoou em muitas coisas. Coisas assim que eu achava que era impossível de acontecer e Deus me honrou. Porque quando eu casei, Vini, eu não tinha R$1 no bolso, eu não tinha nada. Você sabe que é nada? Não tinha nada, 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 nada. E a minha mãe, como eu falei no começo do vídeo, que eu falo que minha mãe ela é minha mentora e ela é minha heroína, né? A minha mãe, ela sempre me encorajou. Ela sempre falou palavras ali de Deus, mesmo que às vezes dá aquela, sabe, aquela coragem assim para você poder avançar. E minha mãe, ela sempre teve, ela sempre falou para mim. Ela falou: olha, o negócio é o seguinte, você quer casar? Eu falo: quero. Você já encontrou a mulher da sua vida? Eu falei: mãe, encontrei. Então vamos sentar aqui, vocês dois, e vamos colocar no papel o casamento de vocês. E o casamento não tinha nem acontecido. Nada. A gente não tinha nada. E minha mãe foi escrevendo como a gente queria o casamento. Minha mãe estava vendo pelos olhos da fé. Algo que naquele momento eu não estava enxergando. Nem a Iris estava enxergando, porque se a gente olhasse pela ótica humana, não existia possibilidades, porque eu tava num momento complicado financeiramente. Tava numa empresa que só Cristo pode ter misericórdia. Tava sendo fantasiado, achando que ia ficar milionário, mas acabei me complicando nesse negócio aí. Mas enfim. E a minha mãe, ela foi colocando. Ela fala: olha, como é que você quer o vestido? Como é que você quer o terno? Me fala os convidados que vocês querem que estejam presentes no seu casamento. E aí a minha mãe foi escrevendo, com os olhos da fé. E eu não acreditava. Eu falava: mãe, para com isso aí, pô. Isso é bobagem. Não é bobagem não, vai acontecer. E me dá a data. Vocês vão casar quando? Minha mãe já falava assim, viu? Por incrível que pareça. Nossa, meu, olha só. Pelos olhos da fé. Depois de ela fazer toda a lista, ela já veio já me forçando para me falar a data. Ela fala: você quer casar quando? Eu falo: olha, mãe, eu quero casar, põe aí em agosto aí. Em agosto. Eu vou casar no dia 14 de agosto. Aí ela colocou, e exatamente, Vini, do jeito que ela colocou no papel foi o que aconteceu, e Deus nos honrou. Veio a provisão, né? Claro que a minha família me ajudou, a família da Iris, todos ali se envolveram, e aconteceu, né? E aconteceu. E o maior sonho que eu tinha também, antes do casamento, era ter uma casa própria. E eu não tinha dinheiro para comprar. E eu lembro uma vez que eu fui com a Iris, a gente foi viajar, a gente foi lá para Águas de Lindóia, a gente foi fazer um passeio lá. E aí, na época, ela estava de férias, eu também estava querendo dar uma viajada também para arejar um pouco a mente dos negócios, aí eu fui com ela. Que a Iris, ela é professora, né? E ela estava de férias, né? Que ela trabalhava em creche, ela estava de férias e a gente foi dar um passeio. E aí, quando a gente estava passeando lá, por incrível que pareça, o irmão do meu cunhado me liga, né? Do meu cunhado me liga. E me oferece o apartamento dele. Falou assim: ô Daniel, você não quer comprar meu apartamento, não? E a gente tava viajando. E eu, tipo, nem tipo pra essas coisas, né? E aí ele falou assim: não, tô querendo vender o meu apartamento pra você. Falou desse jeito. Aí eu falei: não, mas você tava querendo quanto no apartamento? Ah, eu tô querendo 70 mil reais no apartamento. Aí quando eu olhei minha conta bancária, eu falei: misericórdia, não tem condições não.
Aí Não, pera aí, eu ele tava querendo quanto? 70 mil? tava querendo 70 mil na época. Puxa. E aí eu olhei minha conta bancária, não tinha. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu peguei e eu falei assim, olha, Moisés, eu não tenho condições de comprar seu apartamento. Eu já, tipo, já meio pessimista, sabe? Eu não tenho condições. Quando eu chegar aí, a gente tenta ver o que a gente faz, né? Aí, beleza, ele desligou. O meu pai ficou sabendo que ele estava querendo vender. E o meu pai teve mais atitude do que eu. Mais fé do que eu. E meu pai não é cristão. Meu pai já foi atrás dele. Não, meu filho ele vai comprar um apartamento. A gente vai comprar. Pode segurar esse apartamento, que esse apartamento vai ser dele. Falou desse jeito. Aí meu pai já organizou tudo, conversou com meu cunhado foi lá, conversou com o irmão dele. E aí quando eu voltei de viagem, quando eu cheguei na casa do meu pai falou assim, ó, a gente já comprou o apartamento. Eu falei, pai, comprou como? Eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, a gente já comprou. Eu vou te ajudar, você tem uma parte, seu sogro também já vai ajudar, tem uma parte, vamos comprar. E aí aconteceu, a gente conseguiu comprar nosso imóvel, né? E para mim foi um dos momentos assim muito marcantes assim na minha vida. Foi um momento de muita felicidade, de um momento assim de conquista. E eu agradeci muito a Deus, porque eu vi Deus ali nitidamente, Vini, trabalhando assim nas nossas vidas, provendo, vindo provisões, assim, e eu fiquei muito assim, muito feliz com tudo que Deus estava fazendo nas nossas vidas. E aí a gente conseguiu conquistar a nossa casa. E aí a gente arrumamos ela, reformamos, trocamos piso, fizemos todo o processo de reforma. E aí entra a questão do casamento que minha mãe colocou, né? Pelos olhos da fé. E graças a Deus o casamento foi muito abençoado. A gente conseguiu alugar um salão. Por incrível que pareça, eu convidei o nosso pastor Moisés para fazer o nosso casamento, que eu queria que fosse ele. E ele Pastor Moisés é da hora. E ele teve presente também nesse momento assim especial das nossas vidas. E tudo aconteceu, Vini. Tudo assim aconteceu de uma forma assim que eu vi Deus trabalhando. E naquele momento eu comecei a chorar, porque há uns anos atrás eu achava que aquilo era impossível. Aquilo era impossível de acontecer. Mas Deus, ele me honrou assim de uma tal forma que eu falo, Senhor, acho que agora já tá bom. O Senhor já me abençoou muito. Eu não precisava de tudo isso. Mas para você ver os cuidados, né, que Deus tem, né? O zelo que Deus tem na nossa vida. E tudo aconteceu. E hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito abençoada. Deus tem me honrado muito, tem me abençoado também. E aí surgiu o meu comércio agora, que eu estou atuando agora. Na época eu era funcionário do meu cunhado. Na época eu comecei a trabalhar lá para ele. Eu estava desempregado, sem emprego, sem nada. Eu falei, não, vou trabalhar com ele lá, vou ajudar ele. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando de empregado para ele. E aí, por incrível que pareça, Deus me honra mais uma vez, né? Deus me honra mais uma vez e um certo dia meu cunhado me chama de canto. E ele estava meio pensativo e eu perguntei, eu falei, Rafael, o que está acontecendo? Ele falou, não, eu tô com uma ideia aqui. Ele falou desse jeito. Eu falei, qual que é a ideia que você tem? Ele falou assim, olha, Daniel, eu vou passar esse mercado para você. E na hora eu falei, meu, acho que esse cara deve estar meio doido, mano. Como assim passar o mercado? Não tô entendendo. Não, eu vou passar o ponto para você, porque eu não tô mais em condições de tocar esse negócio. A sua irmã, na época, minha irmã, ela estava gestante na época, e ela estava naquele processo de gestação, e ele não estava tendo tempo para ficar ali, entendeu? E aí foi aonde que ele me ofereceu essa proposta. Ele falou, olha, eu vou passar esse ponto para você. Eu falava, Rafael, você tá ficando maluco? Eu não tenho dinheiro para comprar esse negócio aqui, não. Isso aqui é muita coisa para mim, pô. Ele, não, fica em paz, esse negócio é seu. Ele jogou a chave e foi embora. E eu falo, misericórdia, esse homem, acho que ele deve estar meio doido. Aí, no outro dia, ele foi na casa dos meus pais, a gente sentou lá, a gente negociou e conseguimos comprar, né, o comércio, compramos o ponto, compramos tudo. E aí a gente já está tocando esse negócio, já tem 3 anos, né, que a gente está lá. Muitos desafios,
muitos obstáculos. Deus ali tem nos provado ali de uma tal forma, mas graças a Deus, Deus tem nos honrado. E estamos lá, né? Correndo, né? Lutando a cada dia. Porque empreender é como você entrar num poço, você ser esmiuçado dentro desse poço e depois você vê uma luz no fim do túnel. Eu prefiro empreender como isso, né? Você entrar no meio de uma planta cheia de espinho, machucar os pés para depois você ver o milagre de Deus. Então, eu creio que essas foram, assim, algumas experiências profissionais que eu tive. E graças a Deus, Deus tem nos honrado aí. Que bênção, cara. E como os seus pais, eles são atuantes, assim, né? Você tem uma rede de apoios, né? Como a gente fala lá com as famílias, no setting terapêutico, essa rede de apoio, essa rede familiar é muito presente na sua vida, né? Na vida da Iris também, obviamente. Isso mostra a força, cara, é o que eu gosto de falar, né? Assim, a hierarquia, né? A palavra hierarquia significa ordem sagrada. Então, os pais dão para os filhos, não são os filhos que dão para os pais. Os pais dão para os filhos, são os mais sábios do sistema familiar, os mais fortes. E aí eles vêm fazendo essa função. Sua mãe orientando vocês ali no casamento, na questão do apartamento, na questão do comércio também. Olha que maravilha. E, cara, como os filhos são felizes quando eles podem contar com esse apoio dos pais. É muito triste quando a gente lida com famílias, Dani, quando estou lá no setting terapêutico, quando você tem lá o homem ou a mulher, enfim, que não tem esse apoio dos pais, né? E essa rede de apoio familiar é muito forte na vida de vocês, né? Na sua vida enquanto homem de Deus aí, muito bacana. E, puxa, eu ia fazer um comentário aqui de uma fala que você trouxe, eu acabei esquecendo, mas enfim, eu vou lembrar ao longo da nossa conversa e aí eu pergunto. Ô Dani, o que eu queria te perguntar, quais são os seus desafios hoje enquanto esposo? Como que você vê isso, né? Eu sei que você já mencionou que você assumiu aquela função de protetor, de provedor, que você tem aprendido e se desenvolvido. Existe algo a mais que você queira falar enquanto esposo, que você vê que é um desafio, que você precisa lidar com isso, enfim? Os desafios de como esposo, eu creio que é procurar sempre melhorar. É procurar melhorar. Humildade, e sempre quando errar pedir perdão, ser compreensivo, companheiro, amigo. E uma das orações que eu sempre peço para Deus me capacitar como esposo. Me ensinar a ser um bom marido, a ser esse amigo que a minha esposa precisa, né? Esse apoio que ela precisa. E eu creio que a chave principal de tudo isso é a humildade. Eu acho que a humildade, ela abre as portas em todos os sentidos, né? E principalmente no casamento. Quando a gente tem a humildade de reconhecer que às vezes nós estamos errados, eu creio que o Senhor ele vai abrindo a nossa visão, para a gente poder entender os propósitos de Deus. E eu creio que o principal de tudo que eu sempre peço para Deus, que eu me esforço muito, é ser uma pessoa humilde. É ser uma pessoa humilde, é ser uma pessoa que aprenda a perdoar e que peça perdão quando está errado também. E aquilo que eu falo, tem a mulher sábia, né, e tem o homem sábio. Então eu peço para Deus me dar essa sabedoria. Ser como Salomão, né? Eu creio que quando Salomão, ele antes dele assumir o reinado de Israel, né, bem no começo, nessa transição, Deus aparece para ele em sonho e fala para ele, o que tu queres? Salomão, ele tinha todo o direito de pedir o que ele quisesse, porque Deus ia conceder para ele. Mas só que ele pediu algo assim muito especial. Ele falou, Senhor, eu só quero sabedoria para me conduzir o reinado de Israel. É algo assim que eu peço sempre para Deus. Eu não foco em coisas materiais. Eu falo, Senhor, eu só quero sabedoria. Sabedoria em tudo. É nos negócios, é no casamento, é na vida espiritual. Eu peço sempre isso para Deus, porque a sabedoria, ela te fortalece. A sabedoria, ela abre portas para você poder alcançar os seus objetivos e, principalmente, o propósito que Deus tem nas nossas vidas, a missão que Deus colocou na nossa vida. Eu creio que é isso. Um dos maiores desafios é isso aí, como esposa. Legal. Ô Dani,
Cara, eu lembrei aqui do que eu ia falar. Você mencionou que você tinha um sonho de casar, né? Anteriormente na sua fala. E olha que engraçado, você não é o primeiro homem que fala isso aqui no podcast. O Lucas falou isso também aqui. O Edson, que é o diretor, o Edson é o responsável financeiro do Colégio Evangélico de Itaquera. Eu o entrevistei também. E olha que bacana, porque hoje em dia, né, o homem, ele não tá nem aí pra família, o homem é o pegador, né, o homem não quer casar. Cara, e olha que não é bem assim, não. Existem homens que sonham em casar. Você é esse exemplo, o Edson e o Lucas, os que eu lembro aqui. E acredito que tenha mais homens que falaram isso aqui, só que eu não estou lembrando. Mas olha como é bacana, né? Você trazer assim, ó, cara, eu tinha esse sonho de construir minha família, de constituir a minha família e dar sequência para as próximas gerações nesse modelo que Deus Pai criou, né? O homem e a mulher, a sua prole, de geração em geração. Muito legal essa sua fala. Dani, como a fé cristã é percebida no seu casamento com a Iris? Como a fé cristã é percebida, eu creio que a fé cristã, ela é um exercício, né? É um exercício que a gente tem que praticar todos os dias. E como eu percebi, foi em algumas situações difíceis, né, que a gente passou, que a gente começou a exercer a fé. E há uns tempos atrás, como você sabe, a minha esposa passou por alguns momentos um pouco meio difícil, né? E ela estava um pouco com umas crises de ansiedade e tal. E aí eu falava assim para ela, eu falava, olha amor, vamos exercer nossa fé. Vamos colocar em prática aquilo que Deus nos deu. E a gente dobrava o joelho, orava junto. A gente fez até um propósito no monte de uma semana, buscando essa resposta de Deus, e veio essa resposta de Deus. Eu creio que a fé, ela é um exercício que a gente tem que praticar todos os dias. E eu creio que quanto mais a gente pratica essa fé, mais nós ficamos parecidos com Deus e mais perto de Deus. Eu creio que foi nas horas difíceis assim da minha vida, foi que eu percebi o tamanho da fé que eu tinha aqui dentro. O tamanho da crença, daquilo que Deus tinha me dado. E eu coloquei em prática. Eu falei, Senhor, eu quero colocar em exercício e quero que o Senhor me capacite. E que o Senhor arranque isso da mente dela. Essas crises de ansiedade que ela está sentindo. E Deus, ele nos respondeu. A gente fez uma semana no monte orando constantemente, buscando a direção de Deus. E Deus trouxe a resposta. E hoje, graças a Deus, a minha esposa está muito bem. Mas teve outras situações também de muita dificuldade que a gente passou. E a gente sempre dobrava o joelho e colocava a fé em prática. Eu creio que é o exercício da fé. Eu creio que é isso. Amém, cara. E como a fé é importante, né? Ó, eu não vou dizer principalmente para nós que somos empreendedores, porque cada um tem a sua luta, mas como você mencionou, né, essa metáfora que você trouxe do empreendedor, né, aquele poço, e às vezes a gente tem que passar pelos espinhos para depois ver aquela luz. Cara, muitos empreendedores estão se identificando com você agora nessa sua fala, e nessa hora a fé faz uma diferença, né? Ou seja, eu tenho em quem me apegar quando as coisas estiverem aparentemente difíceis ou até mesmo impossível. E como é feliz a família que tem aquele marido, aquele pai que tem essa fé. Opa, né? Nem tudo está perdido. Eu ouvi alguém dizer que uma empresa só quebra quando o dono quebrou emocionalmente antes. Olha que forte isso, Dani. Isso mesmo. Muito forte. Forte, né? Ou seja, o fato da empresa quebrar é só o resultado de que aquele empresário quebrou emocionalmente antes. E quando nós estamos em Cristo, a nossa fé, como você muito bem falou, nos ajuda nessas situações difíceis. Você mencionou a questão da Iris, eu já passei por isso também com a Dulce, né? A Dulce, você sabe, ela teve crises de ansiedade durante 5 anos, e como isso me forjou, me ajudou a me desenvolver enquanto esposo, e a fé, sim, realmente nos ajudou muito nessa situação delicada e desafiadora do nosso casamento ali.
É verdade. Por Amém. isso que eu creio assim, Mini, que a gente precisa buscar Deus constantemente. O tempo todo, Ontem mesmo na igreja, o pastor Moisés ele falou sobre visão. Não sei se você estava presente. E ele falou muito que por muitas das vezes nós estamos cegos. A gente está cego emocionalmente, profissionalmente. Ele falou de diversas cegueiras. E a gente não quer reconhecer que a gente está cego. E aí ele deu um exemplo, ele falou: você acha que um cego consegue conduzir um outro cego? Não consegue. Mas só que o que nós temos que fazer é pedir para Deus tirar essas escamas, essa cegueira, para a gente começar a ter visão. O que falta em nós é a visão. Quando você tem a visão, você tem um propósito, você tem a direção de Deus, você alcança. Foi aquilo que ele falou, e aquilo ali me marcou muito, sabe? Falou muito comigo. Porque às vezes, quando você não pratica o exercício da fé, automaticamente o medo te domina. E o medo te dominando te impede de você passar pelos processos que é necessário, tanto espiritualmente quanto fisicamente, como profissionalmente. Você precisa passar por esses processos. E esses processos é árduo, como eu dei o exemplo do empreendedorismo. É um processo árduo, é difícil. Mas a persistência ela tem que falar um pouco mais alto. E principalmente a direção de Deus, porque sem Deus a gente não consegue nada. Deus ele é a nossa prioridade. Deus ele é o foco principal, né? Porque praticamente nós não temos nada. Tudo vem dele. Foi tudo ele que proporcionou tudo isso que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que a fé ela é um exercício que todos os dias a gente tem que praticar. É a mesma coisa quando a gente vai trabalhar. É um exercício. Todo dia você está lá, você tem que bater as metas, você tem que estar ali, você tem que fazer acontecer. E na parte espiritual, que é a principal, que impulsiona você para o seu crescimento, a gente acaba deixando de lado, por muitas das vezes. Eu fiz isso. Eu deixei de lado. Por muitas das vezes, o meu eu falou mais alto, o meu orgulho falou mais alto, que eu achava que eu era um super-herói, eu conseguia resolver tudo sozinho. Mas quando eu fui com essa mentalidade, as coisas começaram a dar errado. Eu entrei num enrosco que eu falava: meu Deus, agora eu não vou sair mais. Mas quando eu comecei a colocar Deus como prioridade na minha vida, aí a visão começou a abrir. Eu comecei a enxergar, né? E foi muito difícil para mim esses processos. Foi muito difícil. E até no meu casamento também eu passei por esses processos. O processo de amadurecer. É um processo também doloroso. É um exercício. E eu creio que Deus, ele está sempre à disposição para nos ensinar. É porque a gente não procura. A gente acaba esquecendo, acaba deixando de lado. E hoje eu coloquei um foco na minha vida. Eu falo: Senhor, me ensina. Me ensina a ser um bom esposo, me ensina a ser um bom empreendedor, me ensina a ser um pai de família, a ser um provedor. Me capacita. Esse é o que eu sempre peço para Deus. Para Ele me direcionar no caminho aonde Ele quer que eu siga. Eu creio que é isso. Amém. Amém, varão. Realmente caminhar com Cristo em todas as áreas da vida, o tempo todo, faz toda a diferença para nós, né? Tem sido, é verdadeiramente um suporte para nós. Ô Dani, como você orienta aquele jovem homem que está se preparando para casar? Como o meu conselho para o jovem homem que está querendo casar? E o que você falaria para ele? Meu irmão, dobra o teu joelho, desenha, fala para Deus a esposa que você quer, aquilo que está dentro do seu coração, exponha para Deus e busca Deus constantemente, sem parar, busca Deus constantemente, porque o principal de tudo, antes de casar, é você entregar para Deus primeiramente o seu coração, porque Deus ele quer o seu coração. Ele quer te aprimorar primeiro, para depois ele entregar uma mulher nas suas mãos. E o principal de tudo, ser feliz enquanto é solteiro. Seja um solteiro feliz, para que quando você casar,
você faça a sua mulher feliz, a sua esposa feliz. Agora, se você casar triste, você não vai ter a capacidade de fazer a sua esposa feliz. Então, o principal de tudo, propósito, oração, jejum, busca e seja um solteiro feliz. Busca a Deus, aproveita esse momento que você tem um tempo de buscar, de se consagrar, de estar na presença de Deus, que automaticamente Deus ele vai mover tudo, ele vai preparar tudo. Quando menos esperar, Deus vai mandar a mulher sábia nas tuas mãos. Creio que esse é o conselho para aquele que pretende, que quer casar. Nossa, cara, ó, sempre que eu pergunto isso, então assim, a questão de oração, né, se consagrar, ter propósito, é comum eu ouvir isso, mas é a primeira vez que eu ouço a frase, seja um solteiro feliz. Veja que cada um que vem aqui, cada homem traz a sua singularidade. Cara, isso que você falou, isso é sensacional. Seja um solteiro feliz. Por quê? Porque se eu vou triste, eu vou ficar esperando que o outro me faça feliz, mas, cara, eu tenho que aprender a ser feliz comigo mesmo. Eu tenho que me fazer feliz, eu tenho que saber lidar comigo. Ou seja, eu preciso chegar inteiro nesse relacionamento. 1 vezes 1 é 1. Agora, 1 vezes 0,5, cara, é que eu esqueci. Dani, você tem a calculadora aí? Quanto que é... Ó, não, eu vou fazer aqui, cara. Eu vou fazer aqui porque eu acho que é 0,075 ou é 0,25. Ó, então imagina a mulher que tá feliz, ó. 1 vezes o cara que tá triste, que ele entra como 0,5. É igual a 0,5. Meu Deus. Olha só. Para você ver, 1 vezes 0,5 é igual a 0,5. Ou seja, o casamento não fica inteiro. Vendo como é que é? Caramba, cara, essa sua fala, isso dá um sermão na igreja, hein? Porque assim, Vini, quando você é um solteiro triste e você pretende com as suas crises emocionais, as suas depressões, ok, com todos os problemas, acho que você é um cara que é bem capacitado para falar sobre isso. Mas quando você casa com todos esses traumas, esses sentimentos, você não vai conseguir, porque você vai querer esperar algo da pessoa para poder preencher isso. sim. Então, quando você de fato entrega a sua vida a Cristo, você crê que Ele é o provedor de tudo, automaticamente Deus ele coloca o refrigério no seu coração e Ele te dá a direção certa. E você automaticamente vem a felicidade, porque quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, vem a felicidade, vem a paz, vem a calmaria, e você se sente aquela alegria. Então é necessário para todo jovem que pretende casar, seja um solteiro feliz. Aproveite essa fase, porque essa fase é uma fase muito importante também e é uma fase que você tem tempo de você buscar, você tem tempo de adorar, você tem tempo de ter um encontro com Deus. Eu lembro quando eu era solteiro, na época, quando eu estava à procura da prometida, eu subia no monte praticamente quase todos os dias. Eu buscava mesmo. Eu me rasgava na presença de Deus, eu falava, Senhor, eu quero uma esposa que tem a mesma pegada que eu tenho, que vai no monte, que vai na igreja e que, sabe, esteja na mesma visão, no mesmo foco. E Deus me deu uma pessoa assim. Mas tudo isso é o quê? Eu era um solteiro feliz, eu era uma pessoa realizada. E quando eu casei com a Iris também ela estava no mesmo propósito. Ela foi uma solteira muito feliz. Então dá o quê? Dá junção. Então é isso que acontece por muitas das vezes quando muitas pessoas casam e aí acabam se separando. E às vezes, nos primeiros problemas que vai surgindo no meio do casamento, a pessoa não tem base, não tem alicerce. Por quê? Porque ele carrega os traumas da época quando ele era solteiro. Ele leva esses traumas pro casamento dele. E isso acaba impedindo dele avançar nos processos. Então é necessário, seja um solteiro feliz, que Deus ele vai te capacitar. Creio que é isso. Cara, não, a sua fala foi muito forte, ela é muito terapêutica,
ela é muito profunda também, e que os nossos jovens, os homens jovens que estão, ou até mesmo os homens mais velhos que estão se preparando para casar, que eles ouçam isso, e eles encontrem essa felicidade primeiramente, eles com eles mesmos, eles consigo mesmos, para que não fique depositando no cônjuge coisas que talvez o cônjuge nunca vai conseguir te dar, como, por exemplo, o senso de amor próprio, propósito de vida, são coisas que nós temos que identificar, nós com o Senhor. Exatamente. Muito, cara, sensacional a sua fala, isso dá um sermão na igreja. Ô Dani, o que mudou no casamento de vocês desde quando vocês casaram? Mudou alguma coisa? Então, vocês estão casados há 1 ano. Mudou assim, ó. No começo, Vini, a gente fazia assim. E hoje a gente já mudou algumas coisas. O que mudou? O que mudou nesses 2 anos de trajetória? 2 anos. 2 anos, eu falei 2 anos. Foi 2. O que mudou, assim, na nossa trajetória foi a gente mudar alguns comportamentos. Eu acho que isso foi necessário, a gente mudar alguns comportamentos, algumas atitudes que a gente carregava quando a gente era solteira e no começo a gente estava levando, né? Quando a gente é casado. E a gente começou a mudar muitas coisas. Mudar muitos hábitos na época quando a gente era solteiro, depois de casado. E o que mudou bastante foi a mentalidade também. A mente também mudou muito, né? Os pensamentos mudou, a maneira de ver, a maneira de seguir, né? Nos propósitos, seguir na direção, eu acho que mudou bastante. E o principal de tudo, o foco de buscar Deus. Eu acho que isso que gerou a principal mudança no nosso casamento. Foi quando nós colocamos Deus como prioridade no nosso lar. Eu creio que isso foi a alavanca para a gente passar aquele processo de que no começo a gente ainda está se conhecendo, né? No começo. Então eu creio que a gente teve que fazer algumas mudanças e colocar Deus como prioridade, e as coisas começaram a se engajar e a gente começou a seguir uma nova direção. Eu creio que foi isso. Um dos principais pilares assim, mudar. Bacana. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Realmente tem coisas que a gente só vai começar a viver depois que casa mesmo, né, cara? É igual quando a gente quer aprender a nadar. Ninguém aprende a nadar ficando só nos livros. Você tem que pular de fato na piscina e começar, né, a dar as braçadas, a mexer, bater os pés, dar uns mergulhos. E acho que no casamento é isso, né? A gente começa a mudar algumas rotas depois que nós nos vemos casados ali. O Senhor vai direcionando também. Eu creio que é isso. Ô Dani, para nós encerrarmos, meu irmão, para você o casamento pode ser uma palavra, uma frase, uma reflexão? Casamento é uma bênção. Casamento é um propósito de Deus. Casamento é uma aliança. Casamento é o companheirismo. Casamento é o amor. Casamento vem de Deus. E eu creio que para quem não casou e quer, é uma das maiores experiências da vida. Que você vai carregar pro resto da vida. O mundo ensina o quê? Não casa. Casamento é problema, né? Esse o conselho do mundo é isso. Não faz isso. Você vai viver preso. Não. Quem está vivendo preso são eles que ainda estão na prática mundana, na prática do pecado. Mas casamento é uma liberdade espiritual. É algo que tira de dentro para fora. É a união de propósito. É a presença de Deus dentro do lar. Eu creio que é isso. Casamento é a base de... É um dos pilares principal no mundo espiritual. Eu creio que é isso. Sim. Com certeza, cara. Eu também penso que casamento é sinônimo de liberdade. Eu não vejo casamento prisão. Muito pelo contrário, aquele cara que não consegue se vincular a alguém, que não consegue constituir família, esse cara que está preso em dores do passado, né? Em dores, em traumas do passado. Talvez a conotação de casamento é algo ruim, teve as dores, e todos nós temos as nossas dores,
Mas quando você se deixa levar pelas dores e fica sempre no modo defesa, você tá preso. Verdade. E o casamento, de fato, é sinal de liberdade, é sinal de prosperidade, de avanço, né? O que seriam das futuras gerações se não houvesse a reprodução e dentro da vontade do Senhor que essa reprodução aconteça dentro do casamento, né? Então, casamento é sinônimo de prosperidade, de avanço, de liberdade, como você falou, de bênçãos. Bem-aventurados os homens que são casados, né? Que são bem casados, como nós somos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tô muito bem em todos os sentidos. Deus tem sido fiel. Eu sou um fruto de um adolescente meio frustrado, cabisbaixo, achando que nada ia acontecer, né? Por muitas das vezes eu já até pensei em desistir de negócio de casamento, mas Deus, ele prepara o momento certo, a hora certa, e as coisas acontecem. Seja ousado nas orações. O que está faltando em nós é um pouco mais de ousadia, um pouco mais de, sabe, de coragem. Ter coragem. Você tem que ter coragem, você tem que arriscar. Você fala, Senhor, me dá direção, me mostra, sabe? Você tem que ter isso dentro de você. Porque quando você tem essa coragem, essa determinação, esse foco, as coisas vão acontecer. E Deus, ele vai abrindo os caminhos e aí as bênçãos do Senhor vai aparecendo. Porque tudo parte de uma atitude. É que nem abrir um negócio, tudo parte de uma atitude. De uma atitude, de uma ação, e as coisas vão acontecendo. Você começa pequeno, você vai ali agindo, fazendo para depois você alcançar o topo. Eu creio que é assim na nossa vida espiritual também. Deus, ele quer que você fique ali, vai buscando. Depois ele vai te levando para um nível maior. Como Moisés, né? Eu me inspiro muito na história de Moisés, porque Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus assim tão profunda que por muitas das vezes quando eu li a Bíblia eu falava, Senhor, que intimidade é essa que esse homem tinha? Eu quero ter essa intimidade também, porque Moisés, ele viu o sobrenatural, ele não viu o natural. Moisés, ele viu o sobrenatural. Para você ver que na Bíblia fala que quando ele estava no monte se consagrando, buscando a direção de Deus, porque Deus já ia estabelecer os mandamentos ali para ele, um velhinho, ancião, pedindo para ver Deus. Olha só a ousadia que ele teve. Ele fala, Senhor, eu quero te ver. Agora eu não quero mais te ouvir, agora eu quero te ver. E Deus ali falou para ele, olha, se você me ver, você vai morrer. Ele falou, não tem problema, o Senhor me ressuscite de novo, mas eu quero ver a tua glória. E ali a Bíblia diz que Deus falou assim para Moisés, olha, vai até aquela pedra, que eu vou passar por ali, e você vai me ver de costa. E Moisés, de fato, viu Deus de costa. E está faltando isso em nós, essa coragem, essa determinação, esse foco, de a gente olhar e falar, Senhor, eu quero mais. Eu só quero sair daqui quando eu ver a tua glória. É isso que falta. Porque o restante é consequência, porque a palavra do Senhor fala que buscai a Deus e a sua justiça, que as demais coisas vão serão acrescentadas. Deus já colocou um manual para o ser humano seguir. Deus colocou a palavra para a gente seguir. Agora só está faltando o quê? Coragem. De pedir, de buscar, de se entregar. O que está faltando para a gente ter um casamento abençoado e muitas pessoas terem um casamento abençoado é entrega. O coração. Porque por muitas das vezes a gente fica com o coração preso em coisas. Preso em coisas materiais, preso em coisas sentimentais. E isso impede de a gente ver a glória de Deus. Isso trava. Se a gente quer ter um casamento abençoado, faça como Moisés, seja ousado. Seja ousado em tudo. Eu creio que é isso que faz a gente crescer na vida. Eu creio que é isso. É Deus, a direção de tudo. Glória a Deus, varão. Mesmo que você não tenha condições financeiras, mesmo que você não tenha condições financeiras de realizar algo, de fazer algo, mas seja ousado para você ver o que Deus vai fazer. Né? Seja ousado, tem esse voto, tem esse compromisso que Deus, ele vai abrir as portas. Se ele fechar uma, ele vai abrir uma imensa, que você vai olhar e falar, meu Deus, eu não merecia isso. Eu tive eu mesmo como exemplo, eu era empregado e de uma noite pro dia, de empregado, Deus me colocou eu como dono, e eu lembro que no segundo dia, quando eu assumi o comércio,
eu comecei a chorar. Eu chorava assim, eu ia lá pro banheiro para disfarçar, para ninguém ver, né? Que eu gostaria de ficar ali num canto, eu começava a chorar. Eu falei, Senhor, eu não mereço isso não. Por que tudo isso aconteceu? Eu não entendia nada. Mas Deus, ele foi fiel e me abençoou. E eu creio que ainda eu preciso mais me entregar mais a ele. Eu preciso me dedicar mais. E ele quer mais de mim, né? Eu creio que as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. É só Aleluia, isso. aleluia, Dani. Não, é tudo isso, cara. O que você falou realmente é uma bênção. Nós, enquanto maridos, precisamos ser corajosos para assumirmos as nossas responsabilidades, lidarmos com os desafios, muitas vezes com frustrações, com dores, com derrotas temporárias, né? E coragem, de fato, é uma palavra que ilustra bem o que nós, homens, precisamos ser enquanto maridos. Deus te abençoe. Dani, obrigado pela nossa conversa, obrigado pela sua participação. Foi muito agradável, muito enriquecedor, foi uma bênção. Eu creio que muitos maridos, muitos homens de Deus vão te ouvir, vão se inspirar em você e vão rever muitas das suas convicções. Que Deus te abençoe. Foi uma grande honra para mim, viu? Muito obrigado. Amém, Vini. Eu só tenho que agradecer você, a Dulce. Vocês são pessoas maravilhosas. Aprendi a amar vocês. Você não sabe o quanto você é um exemplo para mim, cara. Você é uma bênção. E quando você me fez esse convite, eu me senti muito honrado. Eu falo, caramba, o Vini me convidou e eu só via você convidando os pastores. Eu falo, meu, eu sou uma ovelhinha pequena, né? E ele me chamou. Eu falei, amém, eu aceito o desafio, porque para mim é uma honra. E agradeço muito por essa oportunidade. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te honrar de uma forma poderosa, tanto você como a Dulce. Vocês são um casal de bênção, e eu tenho certeza que vocês estão abençoando a vida de muitas famílias, e eu creio que isso é só o começo daquilo que Deus vai fazer na vida de vocês. E muito obrigado por essa oportunidade, e me sinto muito honrado de estar aqui fazendo essa entrevista e ajudando, né? Colaborando para poder ajudar muitas pessoas que, de fato, estão com esse ponto de interrogação. Será que casamento é bom? Será que não é? O que eu tenho para dizer é que é muito bom, é maravilhoso. E case, meu amigo. Não fique solteiro muito tempo, não. Case. É verdade. Case, vai ser feliz, filho. Exatamente. Amém, Dani. Amém, varão. Deus seja louvado. Para você que nos acompanha, esse foi o podcast Maridos Potentes e até o próximo vídeo.